Começando nossa aula de hoje, juros simples e compostos, tá? Vamos lá definir aqui cada um deles. Então, vamos definir primeiro o que seria porcentagem, tá? Por que vamos definir primeiro porcentagem? Porque a gente vai usar a definição de porcentagem para calcular juros simples e compostos, tá? Então, vai ser uma breve revisãozinha de porcentagem. Então, a primeira coisa, se eu tenho porcentagem aqui, né? Eu tenho, por exemplo, 2%. O que representa 2%? 2% representa 2%, né? 2%. Beleza. E essa é a representação percentual, essa é a representação fracionária, e quando a gente for fazer nossos cálculos, normalmente a gente vai utilizar a notação decimal, que seria isso aqui, 0,02, né? Então, isso que seria a porcentagem, é o número dividido por 100. Aí, a gente vai para o conceito de juros simples. Por quê? O juros simples, ele é aplicado quando a gente tem o quê? A não capitalização do próprio juros, né? Então, a gente só tem capitalização sobre o tempo inicial, sobre o valor inicial, né? Por isso que a gente chama de juros simples. Por exemplo, vamos supor que eu peguei um dinheiro, né? Então, eu peguei lá um dinheiro, que eu vou chamar de C, peguei 5 mil reais. Esses 5 mil reais, eu peguei ele a uma taxa de 2% ao mês. Na verdade, eu peguei com a agiota, peguei a 5% ao mês, tá? E esse dinheiro que eu peguei a 5% ao mês, eu posso considerar um tempo T que eu peguei aí de 4 meses, né? Não vou pegar muito tempo, não. Beleza, esse dinheiro que eu peguei com a agiota, eu vou pagar uns juros dele. Como é que calculo só os juros? Os juros vai ser isso aqui, ó. Juros que vai ser o capital que multiplica IT. Então, os juros vai ser CIT, né? Então, esse é o valor que eu vou pagar só de juros, só de juros. E a gente tem uma notação importante que seria o montante, né? E o que é o montante? É o valor ao final, né? O tudo, que seria o capital mais os juros. Normalmente a gente usa montante aqui, ou quando a gente quer quitar a dívida toda de uma vez, ou quando a gente está investindo dinheiro e a gente quer saber quanto a gente vai ter lá no futuro, né? Então, para juros simples, a gente tem isso. Se eu for calcular aqui os juros, para esse caso aqui, eu vou ter 5 mil de capital, vezes os 5%, né? 5%, eu vou colocar aqui 0,05, vezes os 4 meses. Vezes os 4 meses. Beleza. Então, eu vou ter aqui um juros igual a quanto? 5 mil vezes 0,5 vezes 4 dá 0,2, né? 0,2, ou seja, 20% de 5 mil. Fazendo essa conta, eu vou achar que meu juros aí que foi pago foi de 20% de 5 mil, dá R$ 1.000. Então, eu paguei R$ 1.000 de juros em 4 meses nesses 5 mil, né? E aí a gente entra um conceito importante, né? Já que eu tenho isso é meus juros, qual seria o meu montante, né? O meu montante seria que meu montante, já que é o meu capital mais o meu juros, o meu montante seria de 6 mil reais, né? Ou seja, se eu fosse quitar essa dívida tudo de uma vez, eu pagaria 6 mil reais ao final dos 4 meses. Isso. E eu tenho uma expressão para montante que seria escrever isso tudo em função só do capital, né? Seria o capital mais, já que os juros, né, esse J aqui é C e T, eu poderia colocar assim, ó, C e T, né? Então, o montante seria, eu vou colocar o meu C em evidência, tá? Aí ficaria 1 mais IT, tá vendo? Então, essa expressão aqui é uma expressão
que também pode ser usado para montante, beleza? Então, esse é o juro simples. O que acontece no juro simples? Se eu pegar algo aí ao longo do tempo, né, vamos supor que sempre dinheiro a gente compara ao longo do tempo, tá? Se eu pegar esse dinheiro e eu tenho aqui, primeiro mês foi o dinheiro que eu peguei, depois o dinheiro que eu estou pagando. Eu posso, gente, pegar todo esse dinheiro aqui e calcular ele num único tempo, tá? Então, se o tempo corre para frente, eu falo que os juros incidiu sobre a dívida. Se o tempo corre para trás, na verdade não existe tempo para o passado, né? Mas o que que você pode fazer? No caso, você poderia pegar uma dívida lá da frente, um juros lá da frente e trazer ele para trás, para a data de hoje, né? No caso, você está descapitalizando um juros. Tá? A gente vai estudar esse conceito de capitalização e descapitalização agora em juros compostos. Quem quiser anotar aí, pode anotar que eu vou passar a próxima tela, tá? Então aqui a gente está falando de, quando a gente fala de juros, a gente fala o valor do dinheiro no tempo, tá? Porque aquela expressão que for falar tempo é dinheiro, sim, tempo é dinheiro, tá? Em vários sentidos, tá, gente? Tirar um print e anotaram? Beleza, vamos pro próximo. Agora, vamos para o conceito de juros compostos. Ah, ainda vamos entrar em juros compostos, vamos entrar no conceito de pagamentos parcelados. E esses pagamentos parcelados, a gente vai falar do tipo 1+1, tá? 1+1. Para quem não sabe, esse pagamento parcelado 1+1, e se eu considerar um regime de juros simples, tá? Eu estou falando assim, ó, que eu estou dando uma entrada mais o restante, né? Normalmente após 30 dias. Sempre é assim. Pagamento 1+1, você dá uma entrada e o restante após 30 dias. Como é que funciona o gráfico disso aqui? Né? O gráfico disso aqui ficaria mais ou menos desse jeito. Ó. Você consumiu um produto, né? Você consumiu um produto aqui no determinado dia, só que esse produto que você consumiu, você pagou parte dele. Pagou uma parte pequenininha aqui. E depois você vai pagar outra parte, ou seja, com juros. Vai pagar outra parte aqui. Beleza. Então, você vai fazer dois pagamentos, um na data e outro depois, e esse pagamento, esse segundo pagamento aqui, ele vai ter juros. Tá? Esse primeiro pagamento, ele não tem juros, ele é debitado diretamente do saldo devedor, tá? E esse segundo aqui, ele tem juros. Como é que funciona isso, Juan? Vamos pensar no seguinte problema. Você vai lá na loja, e você vai comprar um tênis, tá? Um exemplo mais simples possível. Você vai comprar um tênis, o tênis lá, ele custa R$ 140, um tênis de marca, né? Ele custa R$ 140. Aí você vai fazer o quê? A moça fala, você pode pagar em duas vezes. Você dá uma entrada e o restante você paga aí sem juros, né? Só que o tênis custava R$ 140, só que ela fala assim, o valor à vista, se você pagar tudo, né? Se você pagar tudo de uma vez, à vista tem crase ou não tem, gente? Tem, tem. Assim? Beleza. Então, ó, o valor à vista desse tênis, se você pagar ele todo de uma vez, fica 120. R$ 120. Se você pagar ele a prazo, né, você vai pagar 140. Normalmente é justamente assim que tem lá no tênis, o preço de à vista e o preço a prazo. E aí, o que vocês fazem, né?
Aí, ó, a prazo tem crase. Não, a prazo não tem crase, não, porque crase só vem antes de palavra feminina. Eu acho, gente, quase certeza. Então vamos lá. Então, nesse pagamento aqui, você poderia fazer aqui faria dois pagamentos, né? Em de, por exemplo, se for a prazo, você dá uma entrada de 70 e paga os outros 70, tá? Então, a prazo ficaria assim. A prazo ficaria 70 mais 70. E à vista você pagaria os R$ 120. Beleza, só que quando ele fala assim, que você pagaria os R$ 120, quando você faz esse pagamento a prazo, já que você já está pagando esses 70, né, você vai descontar ele do valor de à vista, que é o preço que você está pagando no dia. Então, seu saldo devedor, tá? Muita gente fica bestando nisso aqui. O saldo devedor seu não é o preço de a prazo, porque você está pagando no dia, certo? Então, seu saldo devedor é R$ 50. Por que R$ 50? Porque são R$ 120 menos os 70, certo? Então, qual seria os juros aplicados nessa compra? Né, os juros aplicados nessa compra seria o que você pagou a mais, né? Que no caso, já que você vai dar 2,70 e você só estava devendo 50, você pagou R$ 20 a mais em relação a quanto? A 50, certo? Então, aqui a gente vai achar não o valor, você pagou R$ 20 de juros, tá? R$ 20 de juros. E se a gente quiser saber a taxa que isso foi aplicado, ou seja, o nosso I, vai ser o quê? Eu pego o meu 20 e divido por 50. Quando eu faço essa conta aqui, eu vejo aí que a gente pagou quantos por cento de juros? Se eu pegasse, colocasse, multiplicar as duas partes por 2, eu paguei 40% de juros. Olha só. Você fala, mentira, Juan, não paguei isso tudo de juros, não. Você consegue entender isso aqui? Consegue perceber esses 40% de juros? Né? Essa conta aqui me daria quanto? 0,4, né? 0,4. E isso me corresponde a 40% de juros. Então, esse é o esquema que ele fala lá, divido para você sem juros, o valor de 140, só que à vista é 120. Né? E as pessoas caem no conto de vigário pagando 40% de juros aí nesse produto. Deu para entender esse tipo de pagamento aqui? Quando a gente tem pagamentos parcelados em uma entrada mais o restante? Os juros incidem sobre o saldo devedor, gente, não é sobre o valor inicial do produto, não. Tá? Então, sempre tente negociar isso. Aí, ó, falar assim, o negócio é convencer o vendedor a fazer o preço à vista dividido. Né? Aí se ele fizer esse preço à vista dividido, aí você consegue mais desconto ainda, tá? Se ele fizer isso, você consegue mais desconto ainda. Ainda leva meia de brinde. Isso mesmo. Vamos aprender a negociar. Acho que nem o vendedor, a gente sabe. Nem o vendedor sabe. Então, vamos falar sobre... A gente nem só vê essa tela. E acho que nem tem como voltar. Tem. Salva aí a tela quem quiser. Vamos para a próxima. Vou falar com vocês agora de juros compostos, tá? Juros compostos. Por quê? Quando a gente fala de juros compostos, aí a gente já está falando da incidência de juros sobre o valor, né, de juros que foi incidido sobre o período anterior. Por exemplo, se eu falar que eu tenho uma dívida aí, né? Dívida não, vamos ser mais chique, tá? Vamos ser mais chique. Eu tenho um valor investido, né? Tenho um valor investido. E meu valor investido, ele está rendendo aí, vamos colocar que ele está rendendo muito, tá? 0,5% ao mês. Quando é investimento é assim, dívida é 5, investimento é meio, 0,5% ao mês. Esse valor, gente, de 0,5% ao mês, ele vai estar incidindo sobre todo o saldo, né?
Então, se a gente pegar lá nosso conceito de montante, né, vamos pensar no capital. No primeiro mês, né, o meu capital fica assim, ó, fica o capital que multiplica a minha taxa, né? E minha taxa é 1 mais I. Lembrando? Lembra esse aqui, ó? Esse aqui é o cara do fator de aumento. Lembram? Ó, se eu tiver aumento, eu coloco como 1 mais I. E se eu tiver desconto, eu coloco 1 menos o desconto. Beleza? Só para vocês lembrarem isso aqui. Então, é exatamente isso que eu tenho aqui. 1 mais I. Beleza, mas esse é o primeiro mês. No segundo mês, o meu capital é isso aqui agora, né? É o meu montante. Então fica o meu capital, que é 1 mais I, e vai incidir juros de novo sobre ele, né? Vai incidir juros de 1 mais I. E assim por diante. Esse é o meu segundo mês. No meu terceiro mês, o que acontece? Esse aqui é meu capital, né? Então, eu vou pegar meu capital e multiplicar novamente com o meu 1 mais I. Então, resumindo, né, o que eu tenho? Esse aqui vai ser meu terceiro mês. Né? E resumindo, eu tenho aí uma incidência de juros compostos, né? Porque eu tenho aqui uma função exponencial, ó, 1 mais I elevado, né, ao meu período de tempo, né? 1 mais I elevado ao meu período de tempo. E esse é o meu montante, esse é o montante que eu vou ter ao final do período. E lembrando que sempre o juros ele incide sobre o saldo devedor ou sobre o saldo aplicado, né? E é assim que o mundo atual trabalha em cima de juros compostos, tá? O mundo atual trabalha em cima de juros compostos. Então é exatamente isso que a gente tem aí no nosso período. Aí a gente pode entrar em dois conceitos que eu acho bem importantes para vocês, que é o conceito de capitalização. O que é capitalização? É a incidência de juros, tá? Então, capitalização é incidência de juros. Então, posso dizer que a capitalização seria isso aqui, ó. Eu tenho alguns valores, e conforme o tempo vai passando, esses juros vai se capitalizando, tá? Esses juros vêm daqui para cá e vêm se capitalizando. E qual o conceito de descapitalização? É aquele conceito que eu falei com vocês de trazer os dinheiros para o valor presente. Descapitalização. Né? Então, vamos lá. Calma aí, a gente vai entrar em amortização agora, tá? Se capitalização é o efeito dos juros indo para frente, o conceito de descapitalização é quando a gente faz o processo contrário, quando a gente traz esse valor do dinheiro para trás. Ou seja, eu teria as minhas parcelas aqui, né? Vamos supor. E eu quero adiantar. Ou seja, eu quero trazer essas parcelas aqui da frente para hoje. Né? O que muita gente faz em financiamento, né? Ou pelo menos deveria fazer. Ou seja, toda essa incidência de juros aqui que tem nesse período, ela vai sair dessa parcela. E, consequentemente, os juros de todas essas parcelas aqui, eles vão ser alterados. Tá? Por que todos esses juros vão ser alterados? Porque os juros incidem sobre o saldo devedor. E se o saldo devedor diminuiu, os juros que vai incidir sobre tudo isso aqui também diminui. Tá? Então, toda vez que você fizer um processo de adiantamento de parcelas futuras, você pode pedir esse recálculo para ser feito. Tá? E aí agora a gente vai entender o conceito aqui de amortização. Né? Por quê? Se você faz uma descapitalização, você está pagando essa última parcelinha aqui. Né? Vamos colocar que você esteja pagando essa última parcelinha aqui. Essa última parcelinha que você está pagando aqui, você está trazendo para ela, você está amortizando da sua dívida. Tá? Então, amortizar, ela significa o quê? Quitar
parte da dívida, tá? Então, amortizar é isso. Você pagar juros não é amortizar, tá? Então, quando você traz uma parcela para frente, você está tirando, além dos juros que incidiria sobre ela, você não vai pagar mais aqueles juros, certo? Não, você vai pagar bem menos juros, na verdade, e vai amortizar parte da sua dívida, tá? O que é amortizar? Quitar parte da dívida. E aí que a gente entra um conceito importante, gente. Se para fazer a capitalização os juros multiplica, para fazer a descapitalização, esses juros ele o quê? Divide. Divide, tá? É aquele conceito que eu mostrei para vocês, né? Então, se eu quero lá adiantar uma parcela, né? Quero trazer uma parcela com valor presente. Então, essa parcela eu vou dividir pelo fator o quê? 1 mais I, que é 1 mais a taxa de juros, 1 mais I, né? Elevado ao período aí que eu tenho de amortização. Se for um mês, tô tirando um mês. Se for 2 meses, estou tirando 2 meses. Se for 3 meses, estou tirando 3 meses. Tá? Então, isso aqui é o conceito de descapitalização. Tá, galera? Esse é o conceito de descapitalização. O valor da minha prestação eu estou dividindo. Capitalização multiplica. Vou tirar aqui, salvar aqui para vocês. Beleza? Então, tá entendido esses conceitos? Ficou entendido aí? Vou encerrar aqui e vamos fazer exercício, tá? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Juros simples e compostos. Estamos aqui nesse primeiro exercício que eu vou ler com vocês. Ele fala assim, ó, uma loja vende um aparelho de TV com as seguintes condições de pagamento. Entrada no valor de R$800 e um pagamento de 450 2 meses depois. Se o preço do televisor à vista é de 1.200, então a taxa de juros simples, olha só, está pedindo taxa de juros simples mensal embutida no pagamento é. Vou dar um tempinho para vocês aí. Nessa questão, gente, então vocês já ficaram, vocês fizeram bem rápido, o valor à vista é 1.200, né? 1.200. O valor à vista é 1.200, ele pagou 800, logo o saldo devedor dele é quanto? 400. Beleza, ele pagou quanto a mais? R$50 2 meses depois. Então ficou 50 dividido por 400, né? Fazendo essa conta aqui, dá 1/8. 1/8 eu já vejo que é 12,5%, né, por cento. Só que é 12,5% em 2 meses. Então, se eu dividir por 2, isso me dá 6,25%, né? Alternativa A. Tranquilo aí? Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 2. Juros simples também. Ele fala assim, ó. Um cidadão residente em Irati, desejando juntar umas economias, aplicou 50 mil a juros simples a taxa mensal de 9% por 20 dias. Como experiência, nessas condições pode-se estimar que ao final desse período ele receberá um montante de quanto?
Juros simples é o capital que multiplica I, que multiplica T. Quanto que é o meu capital? Né? Eu quero saber o meu juros. O capital é 50 mil. Quanto que é o meu I? Meu I é 9% ao mês. Quanto que é o meu T? O meu T, ele falou que é 20 dias. Só que como aqui está a taxa mensal, gente, então, ó, eu tenho 30 dias no total. Só que ele só incidiu o juro sobre quantos dias? Sobre 20 dias. Então, meu T não vai ser um mês, vai ser quanto? 2/3, né? Porque vai ser 2/3 de um mês. Então, vai ficar 2/3. Entenderam? A parte principal é aqui, ó, nesses 20 dias. E aí, entenderam aqui? Você poderia ter feito uma regra de 3 também? Poderia. Né? Às vezes o pessoal gosta de regra de 3, mas faz a regra de 3 com a taxa. Por exemplo, com 30 dias eu teria 9%. Com 20 dias eu vou ter quantos por cento? Né? Se fizer essa conta aqui, ó, você vai achar que x vai ser quanto? 9 vezes 20 dividido por 30. Né? Ó, simplificando aqui, x vai dar quanto? 6%. Isso. Então, você poderia considerar 6% de quanto? Dos 50 mil. Dos 50 mil. Então, se fizer 6% dos 50 mil, vai dar quanto? Juros de 3 mil. Entenderam? Então, você pode fazer tanto como com a regra de 3 aqui, quanto com essa conta aqui, ó, utilizando a nossa expressão. Simplifica, simplifica, dá 6, 6 vezes 2 vezes 50, letra B. Beleza? Olha, regra de 3. Se for juros simples, salva demais. Juros compostos já começa a pisar no calo, viu? Juros compostos dá muito mais trabalho fazer para regra de 3. Vamos lá. Um capital de R$300 rende mensalmente R$6 no sistema de juros simples. Nesse sistema, em 2 anos, o rendimento será quanto? Vou dar um tempinho para vocês, tá? Olha aí, um capital de 300, capital de 6, o que rendeu R$6 no mês. Então, ó, 6, se eu dividir por 300, gente, 6 dividido por 300, posso simplificar ambos os lados por 6, vai ficar 1 sobre 50. Sim, se eu multiplicar ambos os lados por 2, vai ficar 2 por 100. Isso aqui me dá 2%, tá? É o jeito que eu pensei, o jeito mais rápido que eu consegui fazer. Em 2 anos, então, vezes 24 meses. Então, 2% em 24 meses me dá 48%. Letra C. Não sei qual foi a maneira que vocês fizeram aí, tá? Mas essa aí foi a mais simples que eu achei na minha cabeça. Vocês poderiam pegar, por exemplo, R$6, multiplicar por 24 também, e depois dividir por 300. Vocês iam achar a porcentagem também. Beleza? Ficou entendido? Se fez regra de 3 também dá certo, né? Pode falar que 6 aqui vai ser X% de acho a porcentagem, depois termina de fazer a conta. Só que eu acho que esse aqui é o método mais rápido, tá? Vamos fazer nossa última questão de hoje. Ele fala aqui, ó. Marisa aplicou 25 mil a juros compostos de 2% ao mês. Quantos reais Marisa terá após um trimestre de aplicação? Vou dar um tempinho para vocês. Se eu pensar aqui que eu tenho 2% ao mês a juros compostos, então, por um trimestre, é 2% em 3 meses. A conta correta seria capital que multiplica 1 mais I elevado a T.
né? E ficaria, então, 25 mil, que multiplica 1 mais 0,02 elevado a 3. Só que eu ia fazer essa conta aqui, ó, 1,02 elevado ao cubo. Isso aqui dá trabalho. O que que eu faço nesse tipo de questão? Olha só, 2% vezes 3 me daria 6%. Ou seja, se é isso é juros simples, tá? A juros simples me daria isso aqui. Como é juros compostos, eu sei que vai me dar mais que 6%. Né? Como vai me dar mais que 6%, né? Eu já sei que vai ser um pouquinho mais de 6%. Calculo o 6%, calculo 6% de 25 mil, né? Se eu calcular 6% de 25 mil, eu vou achar aí 1.500, ou seja, eu sei que vai dar um pouquinho mais que 1.500. Então, já não é essa. Esse aqui é só o valor dos juros, né? Esse aqui não faz sentido eu receber menos, então logo é letra C, que é o montante total. Ela terá isso aqui. Beleza? Letra C. Então, esse aqui é os juros e esse aqui é o meu montante, que é o que a questão está pedindo. Beleza? Ficou entendido para todo mundo? Então, galera, por hoje é só, tá? Ó, um beijão para vocês. Uma boa semana aí, boas aulas hoje. E boa aula e até amanhã. Tchau, tchau.